Retomamos a exposição do livro de Atos, voltamos de onde paramos, capítulo 7 do livro de Atos. Eu peço a você que esteja atento à pregação, que permaneça no tempo. Vamos refletir sobre o que Deus tem para nos falar. Vamos todos juntos, unidos nesse propósito, vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra, porque sem a palavra de Deus nós não somos nada, carecemos da direção do Senhor. Então vamos ler o texto bíblico em Atos, capítulo 7, veremos a partir do versículo 30. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 30, iremos até o versículo de número 41. Atos 7, versículo 30, onde a palavra de Deus diz assim: E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus os levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvides. Este é o que esteve entre a congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque reconhecemos, Pai, que tal como aqueles idólatras, ó Pai, éramos também nós. Tal como aqueles, ó Deus, que te rejeitaram, assim, ó Deus, trilhávamos caminhos que te desagradavam. Mas o Senhor nos resgatou. Ó Deus, nós não te encontramos numa sarça que ardia e não se consumia, mas o encontramos através do Evangelho. E por conta disso, ó Pai, o Senhor nos fez novas criaturas. E agora, ó Deus, inseridos na tua família, Pai, nós precisamos da tua direção. Precisamos, ó Pai, da tua condução, Pai, e isso nos foi garantido por Jesus Cristo, que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, ó Pai, crendo nessa verdade bíblica absoluta, ó Deus, nós nos aproximamos da Sagrada Escritura, desejosos, ó Pai, de ouvir a tua voz, ainda que saibamos, Pai, das nossas imperfeições, das nossas limitações. Ó Deus, sabemos também, Pai, que Tu és perfeito, todo-poderoso, gracioso e amoroso, e por conta disso, nós rogamos a Ti: dirija-nos, ó Deus. Ó Pai, guia, ó Deus, nosso entendimento, para que compreendamos, ó Deus, as verdades eternas que o Senhor já revelou, de modo que, por meio da exposição da Tua palavra, essas verdades sejam ressaltadas e nós, Senhor, possamos praticar os princípios que o Senhor já nos deu.
Ó Deus, e assim, Pai, vivamos para a glória do Teu santo nome. É o que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos planos. Nós planejamos viagens, nós planejamos até a nossa vinda para o culto. Esse planejamento inclui as roupas que vamos usar, o horário que vamos sair, entre outras coisas. Mas é bem verdade que nossos planejamentos, eles não são perfeitos. Eles incluem também, além desses elementos que citamos, incluem uma dose de incerteza, porque nem sempre nós conseguimos realizar os planos tal como nós os fizemos. Daí, surge até aquele dito popular, que é necessário sempre se ter um plano B, Existe o plano A e o plano B, porque os nossos planos, eles têm sempre uma possibilidade de falhar, porque nós não conhecemos o futuro, nós não controlamos as circunstâncias, nós nem ao menos sabíamos se ia chover agora de verdade. Não conseguimos controlar os elementos, mas nós planejamos. Deus, ao contrário, como falamos pela manhã, Deus, Ele governa e controla os elementos, de modo que o planejamento feito pelo Senhor, ele é certo. Não há nenhuma dose de incerteza, não há nenhuma possibilidade de erro. Se Deus planejou, vai acontecer. A Bíblia diz em Jó 42, versículo 2, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos planos, eles se frustram, mas Deus nunca se frustra. Por isso, irmãos, pensando nesse plano divino, como fizemos pela manhã, olhando além da história e percebendo que Deus já havia traçado a trajetória do seu povo, nós vamos falar nesta noite, irmãos, sobre o plano de Deus. E a primeira coisa, irmãos, que quero destacar a respeito dessa temática, o plano de Deus, é que o plano de Deus não depende da ação humana. Na verdade, é a ação humana que depende da ação de Deus. Perceba que quando o texto diz que quando se cumpriram 40 anos, quando se completaram os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Essa expressão, ela deixa subentendida a ideia de que tudo está transcorrendo de acordo com um plano. Perceba que a vida de Moisés, ela é dividida em períodos de 40 anos. Nós vemos os primeiros 40 anos em que nós temos aquela cena em que ele vai até aqueles homens que estão brigando e tal, aquilo que nós já vimos pela manhã. Moisés, ele se retira para a terra de Midian e completados 40 anos aparece o anjo do Senhor. Então isso dá uma noção de que as coisas estão acontecendo segundo o que foi traçado por Deus, segundo o planejamento do Senhor. Interessante, irmãos, que nessa aparição nós vemos claramente a iniciativa de Deus, a ação de Deus provocando a ação do homem, de modo que Moisés, ao ver a sarça que ardia e não se consumia, inicialmente por curiosidade, ele vai e quer saber o que está acontecendo. Se o irmão ler Êxodo capítulo 3, os primeiros versículos, o irmão vai ver que Moisés, ele pensa, poxa, eu quero saber, quero ver aquilo. Há uma sarça, um arbusto, que ele pega fogo, mas ele não é consumido. Poxa, ele foi lá inicialmente por curiosidade, mas ele foi lá. E ele só foi lá, irmãos, porque primeiramente aquela sarça ardeu e não se consumiu. Deus deu o primeiro passo, porque Deus intentava provocar essa reação em Moisés. Deus estava conduzindo todo o seu plano. Embora Moisés tenha decidido ir ao encontro daquela sarça, Deus é quem tomou a iniciativa. Vejam, interessante, irmãos, que o texto diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai. Talvez lá em Êxodo 3 você encontre o Monte Horebe,
mas Horebe e Sinai são utilizados de maneira intercambiável, aí, trocados como sinônimos, né? Usados como sinônimos. Então, é o mesmo monte. Mas é interessante, irmãos, que a figura do anjo do Senhor, se o irmão verificar lá em Êxodo capítulo 3, o irmão vai ver que o anjo do Senhor aparece na sarça, o texto diz, mas em seguida, Deus é quem fala do meio da sarça, e diz: Moisés, Moisés. Porque o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, era uma referência ao próprio Deus, a uma manifestação física de Deus, aquilo que a teologia chama de teofania. Deus se manifestou ali no plano físico e Moisés testemunhou aquilo. É importante ressaltar que o fato de haver fogo ali não tinha nenhuma conotação pentecostal. O fogo, na verdade, mostra o distanciamento, a separação entre Deus e o homem. Moisés não podia se aproximar. Hoje, nós ensinamos os nossos filhos a não brincar com fogo. Nós até, quando confiamos muito em alguém, falamos assim: coloca a minha mão no fogo por ele. Mas de verdade a gente não coloca a mão no fogo porque é um negócio que é um negócio doloroso, Nós não vamos fazer isso. É uma figura de linguagem, a gente fala de maneira metafórica. Mas, enfim, o fato de Deus se revelar em meio ao fogo demonstra o abismo que há entre o Criador e a criatura. E só Deus pode romper esse abismo. Veja, Moisés, consciente desse abismo, quando Deus fala com ele, o texto diz que Moisés, tendo ouvido a voz do Senhor, tendo ouvido tudo que Deus falou, o versículo 32 diz que Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Moisés reconhece esse abismo, essa distância, ele tem temor, ele não ousa nem ao menos olhar. Irmãos, essa é a condição do ser humano diante de Deus. Há um abismo entre o homem e Deus, e só Deus pode transpor esse abismo. O homem por si só não pode ultrapassar, não pode estabelecer uma ponte para alcançar Deus, mas Deus, ele pôde estabelecer uma ponte para alcançar o homem. Deus, ele, por graça, enviou Cristo para morrer por nós, e Cristo é essa ponte, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele pôde romper o abismo através da sua obra redentora. Irmãos, vamos pensar, Moisés, ele havia fugido, se refugiado em Midian. Possivelmente, como falamos pela manhã, ele tinha perdido o senso de missão. Ele, embora se considerasse peregrino, embora considerasse Deus como seu ajudador, possivelmente ele já não cogitava a possibilidade de liderar o povo de Israel. Estava ali praticamente sem propósito. Mas Deus foi ao encontro daquele homem que havia sido rejeitado pelo seu próprio povo. Foi ao encontro daquele homem a fim de usá-lo para os seus propósitos. E embora a situação não seja a mesma, mas eu quero fazer uma comparação. Nós, como seres humanos, estávamos também perdidos, sem um propósito que glorificasse o Senhor, distantes de Deus, peregrinos, fugindo, mas Deus veio ao nosso encontro através de Cristo, através da igreja, através do Evangelho. E a partir dessa iniciativa divina, a partir da ação de Deus, nós podemos responder com fé. Então, o abismo, ele foi transposto. Nós podemos nos reconciliar com o Senhor por causa do sacrifício de Cristo. E essa reconciliação, ela é oferecida
também gratuitamente. Perceba que Deus, no seu diálogo com Moisés, ele faz alusão à aliança que ele tinha feito com os pais, ou seja, com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele mostra para Moisés que ele, Deus, está numa relação especial com Moisés. Uma relação que diz respeito à aliança que ele fez com Abraão. Porque, como falamos pela manhã, embora Deus seja o governador de toda a terra, Deus ele estabelece uma relação especial com o seu povo. Então ele mostra para Moisés que está numa relação especial com ele, e a partir dessa relação especial com Moisés, Deus o chama para a concepção dos seus objetivos. Ele mostra para Moisés que ele está ali e ele o chama por causa da aliança feita com Abraão. Também nós, irmãos, quando vivenciamos nossas experiências com Deus, quando Deus ele nos chama também para executar uma tarefa, quando Deus nos chama para realizarmos a sua obra onde quer que seja, isso acontece por causa da aliança que foi estabelecida entre nós e Ele por meio de Jesus Cristo. Não há como, irmãos, sem essa aliança, nós sermos chamados para a execução de uma tarefa específica no contexto da obra de Deus. Deus pode usar quem Ele quer, mas os indivíduos que Ele levanta no decorrer da história são indivíduos que estão nessa relação especial com Ele. E aí nós percebemos, irmãos, que essa relação especial com Deus, ela resulta da ação de Deus. Deus foi ao encontro de Abraão, estabeleceu aliança com ele. Deus vai ao encontro de Moisés e agora fala com ele que vai usá-lo e quer usá-lo para a libertação do povo. Então Deus, ele mostra que tudo isso faz parte do seu plano. O dia em que você encontrou com Cristo também fazia parte do plano de Deus. Este dia, quando você ouve essa palavra, também faz parte do plano de Deus, e é importante que nós reflitamos e consideremos, irmãos, que não podemos fazer a distinção entre dias e dias, porque todos os dias fazem parte do plano de Deus. E em todos os dias nós temos que ser instrumentos de Deus, onde quer que estejamos. Não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus. Segunda coisa que quero destacar, queridos, a respeito dessa temática, o plano de Deus, é que o plano de Deus tem parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus. Na sequência, nós percebemos que Moisés, ele fica todo trêmulo, ele não quer olhar, e logo em seguida Deus, ele dá uma ordem a Moisés. Ele diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, isso nos faz refletir, porque fica bem claro que Deus é quem estabelece a maneira, os parâmetros, como o homem vai se aproximar e vai se relacionar com Ele. Talvez isso pareça algo simples. Poxa, mas só tirar as sandálias, sim, mas quem disse isso foi Deus. Isso não foi iniciativa de Moisés. Moisés estava trêmulo, estava se considerando ali impotente diante de Deus, e de fato essa é a nossa condição. E Deus, ele diz a Moisés o que tem que ser feito naquela relação especial que Deus estabelece com ele. Então, Deus diz para tirar as sandálias dos pés. Há pessoas que querem alegorizar isso de maneiras variadas. Mas o que o texto diz é a motivação para tirar as sandálias é a santidade. A santidade destacada no texto da terra, mas aquela terra até então ela não era mais santa que nenhuma outra parte do planeta. Mas a partir do momento em que Deus se manifestou na sarça que ardia e não se consumia, aquele local em que Deus se manifestava se tornou santo. De modo, irmãos, que não existe santidade essencial em nada. Só Deus
pode atribuir santidade a alguma coisa. Só a presença de Deus torna algo santo. Por isso, irmãos, que nas cartas de Paulo, nós vemos Paulo se dirigindo aos santos, por exemplo, que estão em Éfeso. Porque ele considera aquelas pessoas santas, porque elas são a habitação do Espírito Santo. É Deus que as faz santas, mas o nosso conceito de santidade, ele é muitas vezes moldado pelo que o mundo diz, pelo que o mundo pensa. Por questões culturais, as pessoas imaginam que santo é alguém que não comete erro algum, santo é alguém que de repente já realizou algum milagre, alguém que se afastou do convívio da sociedade, foi morar numa montanha e essa pessoa acabou se livrando das influências, então ela é santa. Mas na Bíblia, o que define a santidade é a presença de Deus. Nada nem ninguém é santo sem Deus. Só Deus é quem atribui santidade. E veja, a presença de Deus faz com que aquele lugar se torne santo. Isso nos faz pensar, irmãos, no que está por trás do discurso de Estevão. Porque Estevão, irmãos, ele foi acusado no capítulo 6 do livro de Atos. Se os irmãos lerem os últimos versículos, os irmãos vão perceber que as acusações feitas a Estevão, elas tinham basicamente dois tópicos, né? Diziam que Estevão estava falando mal, criticando Moisés, falando contra Moisés e a lei, que na verdade eram tratados como sinônimos, e que Estevão estava falando contra o templo, dizendo que Jesus iria destruir o templo. Mas agora, irmãos, Estevão começa a argumentar, e é impressionante que ele dedica a maior parte do seu discurso justamente a Moisés, a quem eles disseram que ele estava criticando, que ele estava condenando, que ele estava confrontando. Cerca de 24 versículos aí são dedicados a Moisés, mais do que ele dedica a Abraão em seu discurso. E Estevão, ele vai falando sobre Moisés, mas ele deixa claro que Deus, ele não se limita geograficamente. Ele deixa claro nesse discurso que até a área ao redor de um arbusto num deserto se torna santa a partir da presença de Deus. Deus se revelou ao longo da história sem se limitar geograficamente. Ele estabeleceu a adoração no templo, mas isso nunca o limitou. Os israelitas, por um tempo, por um momento, pensaram que Deus morava em Israel e que a sua casa em especial era o templo. De modo que no Salmo 137 nós vemos um momento em que os israelitas estão no exílio, estão na Babilônia. Então os babilônios pedem a eles, solicitam a eles uma canção de Sião, uma canção que eles cantavam a um louvor ao Senhor. E eles respondem, Salmo 137, versículo 4, eles respondem: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Porque eles achavam que Deus morava em Israel. Deus não está aqui, Deus está lá. Como é que eu vou cantar ao Senhor? Estevão agora mostra que Deus nunca residiu numa terra em especial, mas que Deus, Ele se revela onde Ele quer. E foi assim ao longo da história. Interessante, irmãos, que também discorrendo sobre Moisés, Estevão, ele fala que Moisés esteve entre a congregação no deserto. O versículo 38, esteve entre a congregação. Irmãos, a palavra que aparece aí traduzida como congregação é o termo grego eclesia, que alguns falam eclésia. Alguém sabe o que significa isso? Alguém sabe o que significa isso? Vou falar do jeito popular, eclésia, né? O pessoal fala, é eclesia, mas alguém sabe o que é isso? Significa igreja. Por isso que nós falamos, por exemplo, de líderes eclesiásticos, por conta dessa palavra grega que significa igreja. É em especial, né, se a gente pegar a união dos termos, tem aquele significado de chamados para fora, né? Mas enfim, veja que a congregação do deserto, aquele povo que caminhava pelo deserto,
Eles eram uma assembleia, eles eram uma igreja, era o povo de Deus caminhando no deserto. Ainda que não houvesse templo, era o povo de Deus e Deus se manifestava entre eles. Então Estevão está destacando que Deus, ele não estava limitado ao templo. Deus não estava limitado àquilo que aquelas pessoas pensavam, a forma que eles entendiam que Deus deveria ser cultuado, mas o próprio Deus é quem estabelecia a forma como eles deveriam cultuar. Tira as sandálias dos seus pés. Deus é quem estabelece a forma. Nós apenas cumprimos. Então, meu irmão, se Deus disse para tirar a sandália dos pés, tira a sandália dos pés. Se Deus disse para perdoar, então perdoa. Se Deus disse, irmãos, para reconhecer uma liderança, como nós vemos no caso aqui, que eles não reconheceram Moisés como líder, reconheça. O que Deus falou, nós temos que fazer, porque é Ele que determina, irmãos. Irmãos, uma religiosidade sem Bíblia, um cristianismo sem Bíblia, é um cristianismo sem Cristo. Precisamos seguir as orientações do próprio Deus. Ele quem estabelece os parâmetros, Ele quem estabelece a forma, não só como será cultuado, mas os parâmetros até mesmo para a salvação. Deus estabeleceu que a salvação é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Quem somos nós para agora colocarmos as obras como meio de salvação? Quem somos nós para fazermos algo diferente? É Deus quem estabelece. Então, se Deus estabeleceu, nós temos que cumprir. O problema, irmãos, é que sempre há alguém querendo controlar esse Deus. Alguém querendo fazer do seu próprio jeito, ainda que Deus tenha estabelecido. O povo de Israel decidiu não se submeter aos parâmetros divinos. E nós vemos, a partir do versículo 38, nós vemos que eles não quiseram Moisés como seu líder. Veja, o texto diz que Moisés, embora tenha recebido as palavras, os pais não quiseram obedecer. Versículo 39, eles rejeitaram Moisés e em seu coração se tornaram ao Egito. Irmãos, isso é profundo. No seu coração, eles voltaram para o Egito, porque fizeram as mesmas coisas que eram praticadas no Egito. Isso nos faz refletir, irmãos. Quando nós rejeitamos os parâmetros de Deus, há uma pergunta que nós precisamos responder: onde está o seu coração? Porque, às vezes, irmãos, o coração está como o dos filhos de Israel. Voltou ao Egito. O coração voltou ao mundo. Como está o seu coração? Às vezes carregamos sentimentos, mágoas. Às vezes criamos situações, coisas que não condizem com a nova vida que o Senhor nos concedeu. Onde está o teu coração? É importante que pensemos, porque foi justamente por no seu coração voltarem ao Egito que eles elegeram um novo Deus para si. Mas a compreensão, irmãos, que chegamos é que aqueles corações nunca haviam deixado o Egito. E aqueles deuses feitos eram realmente os deuses deles. E fizeram ali um bezerro de ouro, modificaram a adoração, fizeram da maneira que Deus não ordenou, ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram na obra das suas mãos. Irmãos, muitas vezes nós queremos controlar Deus. Veja, o bezerro de ouro era um Deus que podia ser controlado. A imagem, a estátua, ela pode ser controlada. Nós vemos isso e já vimos isso até nas novelas, né? Lembro-me de algumas situações em que as pessoas
pegavam lá o santinho e botavam dentro do copo com água, de cabeça para baixo, até que ele concedesse o que a pessoa queria, né? Uma espécie de tortura, né? Deixa eu torturar o santo para ele me abençoar, né? Mas o que o ser humano quer é um Deus controlável. Era isso que os israelitas queriam, um Deus controlável. Não um Deus que estabelece seus próprios parâmetros, um Deus que age como quer, da maneira que quer. Não, eles queriam um Deus que pudesse controlar, e lamentavelmente, muitas vezes é isso que nós queremos. Nós queremos, como falamos pela manhã, irmãos, muitas vezes nós, eu digo seres humanos, nós seres humanos, muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer coisas que provoquem a ação de Deus, quando na verdade é Deus quem age provocando nossas ações. Nós queremos, irmãos, por exemplo, como falamos pela manhã, queremos ter um mecanismo que viabilize, que provoque as conversões. Queremos fazer, não, se a gente fizer desse jeito, as pessoas se convertem. Como assim? O Evangelho não é suficiente. E nós queremos criar mecanismos, queremos criar novos jeitos. Irmãos, essa é uma maneira de querer controlar Deus, criando receitas de bolo para que Deus haja. Se eu fizer dessa maneira, Deus vai agir. Isso parece, sabe o que, irmão? Parece a feitiçaria, né? De um modo geral, né? Onde, até nos filmes nós vemos, né, as pessoas realizando rituais, fazendo, né, uma coisa de determinado jeito para que os espíritos ajam de uma determinada maneira. Se eu fizer o ritual certinho, a coisa acontece. Se eu fizer dessa maneira, se eu empregar essa estratégia, então as pessoas se convertem, porque aí está o poder da conversão. Não no Evangelho, é só o Evangelho, falamos pela manhã, pastor, é só pregar e orar, só isso? Ah não, isso é muito pouco. Tem que ter alguma coisa a mais. Não pode ser só isso. É impossível que seja só isso. Tem que ter algo mais, pastor. Só pregar e orar. Só isso. Foi assim que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu os parâmetros. Quem somos nós para modificá-los? Esse é o plano de Deus. É a forma que Ele fez. O povo de Israel quebrou a aliança, elegeu um novo Deus. Mas com isso demonstraram que não faziam parte do remanescente fiel do Senhor. Eles na verdade estavam seguindo, veja o que o texto diz, eles se alegraram na obra das suas mãos. Quantas pessoas estão idolatrando a obra das suas mãos? Eu faço, eu sou bom. Se eu fizer, acontece. A obra das suas mãos. Quando na verdade nós devemos adorar somente a Deus e só Ele prestar culto. Onde está o teu coração? Terceira coisa que quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática, o plano de Deus, é que o plano de Deus é executado quando, onde e como Deus quer. Quando, onde e como Deus quer. Veja, Deus, Ele diz a Moisés, no versículo 34, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Irmãos, é interessante aqui que, se a gente fosse traduzir literalmente o texto grego, seria tendo visto, eu vi. Uma expressão idiomática no passado para dizer, Deus estava dizendo o seguinte, olha, eu não estava dormindo não, eu estava vendo. Deus, Ele estava no comando desde o princípio. Ele não estava desatento, como alguns querem crer. Há pessoas que entendem que é necessário chamar a atenção de Deus. De alguma maneira, precisamos chamar a atenção de Deus. Olha para mim, Senhor. Despertar Deus, porque talvez Ele esteja num sono profundo. Há quem creia que a oração é a alavanca que move o coração de Deus, mas não é. A oração não convence Deus. Deus, Ele apenas responde sim ou não. A decisão que Ele toma. Mas a oração não o convence. Ah, pastor, mas eu chorei, eu orei, eu subi o monte, eu fiz e aconteceu. Deus só responde sim, se Ele quiser. Sua oração não convence. Deus não está desatento, Ele sabe o que está acontecendo. Então Deus fala assim, antes de vocês pedirem,
O Pai Celestial já sabe o que é necessário. Ele sabe, ele está atento. E é isso que ele fala para Moisés. Então, estando atento, ele foi quem determinou o quando. Ele diz, olha, eu estou vendo. Mas agora, vem você, que eu vou te enviar para o Egito. Agora. Deus é quem determina o quando. É agora é a hora. Não era antes, quando vocês achavam que eu tinha que agir. Não era naquele momento, não era naquele tempo, é agora. Deus é quem sabe, Deus é quem determina o momento certo. Veja, Deus, Ele determina quando, Ele determina onde. Você vai ao Egito. Moisés fugira do Egito e fora para Midian. Agora, Deus diz, olha, você vai sair de Midian porque não é aqui que você vai ser instrumento, você vai ser instrumento no Egito. Porque aquela potência havia de se dobrar diante do Senhor. Deus determinou quando, Deus determinou onde e Deus determinou como. Ele determinou que agiria através de Moisés. Irmãos, e o que nos chama a atenção é a semelhança que há entre o desenrolar da história de Moisés e a história de Cristo. De igual modo, irmãos, Cristo foi rejeitado pelos filhos. De igual modo, irmãos, Cristo, e Estevão, ele faz questão de ressaltar isso, que foi Moisés que conduziu o povo com prodígios e sinais. De igual modo, Cristo, ele realizou prodígios e sinais. E Estevão faz questão de destacar que este é aquele Moisés, no versículo 37, que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Esse Moisés que foi rejeitado, esse Moisés que realizou prodígios, esse Moisés que vocês estão dizendo que eu estou criticando, esse Moisés falou de Cristo. E da mesma forma que os nossos pais, e aí Estevão estabelece um link entre aqueles que rejeitaram no passado, ele compara as pessoas que estão rejeitando Cristo naquele momento com as pessoas que rejeitaram Deus naquele tempo e erigiram ali uma estátua de um bezerro. Ele compara os teus ouvintes aos idólatras, irmãos, e não é de se admirar que eles apedrejassem Estevão. Estevão estava acusando eles, estava mostrando que eles não eram inocentes. Vocês são como aquela geração que erigiu um bezerro de ouro. Vocês crucificaram Cristo, rejeitaram o Salvador e Libertador. Então Estevão mostra para eles quem realmente eles são. E mostra para eles que Deus, o plano de Deus, é realizado quando, onde e como Ele quer. Quando? Na vida de Cristo. Onde? Na região da Palestina. Como? Através da obra redentora de Cristo. Então, Estevão, ele aponta para eles a verdade, que eles estavam muito mais preocupados com a obra de suas mãos, estavam muito mais preocupados com a estrutura do templo e a estrutura da sua religião, a sua tradição, mas que na verdade estavam distantes de Deus. Isso nos faz pensar, irmãos. Às vezes nós nos preocupamos também com detalhes físicos, também com a estrutura religiosa, mas como anda a sua relação com o Senhor? Deus enviou Cristo para nos reconciliar com Ele, para que a nossa relação com Ele fosse uma relação viva, fosse uma relação íntima. Deus, Ele quis estabelecer uma relação especial conosco através de Cristo. Como está a sua relação com Deus? É algo que nós precisamos pensar, irmãos, porque corremos o risco também de estarmos, ao invés de estarmos seguindo a Cristo, estarmos erigindo estátuas de bezerros em nossos corações e voltando para o Egito. Deus já nos mostrou o caminho. Deus já nos mostrou o que fazer. Ele já falou contigo, já falou o teu coração. Mas
É necessário que você tome uma atitude, que você se renda aos pés do Senhor de verdade, que você mostre que na verdade você compreende que Cristo é o libertador, que você não quer mais saber de bezerros de ouro, que você reconhece que o plano é de Deus e não seu, por mais que você entenda que, poxa, mas eu posso conduzir minha vida, mas você agora reconhece que não pode. Sua vida deve ser conduzida pelo Senhor, do contrário, você caminha para o inferno. Se não entrar nessa relação com Cristo, seu destino será eternamente afastado do Senhor. Por isso, eu quero te motivar a se arrepender e crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida a Cristo. Porque de outra maneira, irmãos, de outra maneira, o destino é o tormento eterno. Mas Deus estende a sua boa mão. Ainda que haja um abismo entre ele e o homem, ele já estabeleceu uma ponte. Quando, onde, como quis. E com isso mostrou graça, mostrou favor, mostrou amor. E agora é necessário que você atenda ao convite que ele faz. Por isso eu quero abrir essa oportunidade. Se você deseja manifestar publicamente a sua fé em Jesus Cristo, entregando-se ao Senhor, vamos para frente, vamos orar. Vamos dar graças a Deus, porque Ele nos deu essa oportunidade de nos rendermos aos seus pés, de não precisarmos mais fazer nada, porque Ele já fez tudo. Vem aqui na frente, vamos orar, vamos juntos dar graças a Deus. Se não há ninguém, nós vamos orar assim mesmo, vamos falar com o Senhor. Senhor, eu te glorifico, Pai, te exalto, Deus, porque eu sei que sem o Senhor, ó Deus, nós não somos nada. Lamento, Pai, porque durante muito tempo nós, ó Deus, erigimos bezerros de ouro, mas te glorificamos, porque o Senhor nos resgatou. Obrigado, Pai. O Senhor fez de nós novas criaturas, ó Deus, e nos inseriu na Tua família. Continua, Pai, nos conduzir segundo a Tua boa vontade. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.